Olá, pessoal! Aqui é a professora Mari e hoje nós vamos falar sobre divisão de números naturais. Vamos começar? Divisão. Dividir é repartir, distribuir em partes iguais. A divisão é indicada por dois pontinhos ou dois pontinhos com um traço no meio. Porém, quando a gente tem a conta de divisão armada, nós usamos essas duas barras que nós chamamos de chave. Nesta conta que vocês estão vendo, 147 dividido por 9 deu 16 e sobrou 3. Vamos ver o nome dos elementos da divisão. O 147 nós chamamos de dividendo. O número que vai na chave, nesse caso 9, nós chamamos de divisor. O resultado da conta é o quociente e o que sobrou chama-se resto. E esses são os elementos da divisão. Vamos ver o primeiro exemplo, onde veremos divisão exata. O que é uma divisão exata? É uma divisão com resto zero. Então, eu separei aqui duas contas de divisão exata para nós resolvermos juntos. Vamos começar? 2.499 dividido por 7. Primeira coisa que a gente tem que verificar é se o primeiro número aqui do dividendo, ele é maior ou igual ao número que está na chave, que é o divisor. Número 2. 2 dá para dividir para 7? Não dá, né? Porque 2 é menor que 7. Então, nós vamos juntar o 2 com o próximo número, formando uma dezena, que é o número 24. Agora sim, 24 dá para dividir por 7. Eu aconselho que sempre que vocês forem fazer uma divisão, vocês vão lá no rascunho e façam a tabuada do número pelo qual vocês estão dividindo, para facilitar o processo. Nosso caso aqui é o 7, então eu vou colocar aqui a tabuada do 7. O que nós temos que verificar? O número 24. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 24? Ou o número 24 aparece na tabuada do 7? Tem 24? Se não tem, qual o número que chega mais próximo do 24 sem passar? Bom, nós temos o 28 que passa, então eu preciso usar o 21, porque o 24 mesmo eu não tenho. Então, eu vou usar o 21, que é quantas vezes o 7? 3 vezes o 7. Então, 3 vezes 7 dá 21. Vou escrever o 21 embaixo do 24 e efetuar uma subtração. 4 tira 1, 3. 2 menos 2, 0. Agora, eu vou abaixar o próximo algarismo, que é o 9, ao lado do número que sobrou. Então, formei o número 39. Vou lá na tabuada do 7 e olho, tem 39 na tabuada do 7? Não tem. Qual o número que chega mais perto do 39 sem passar? É o 35, então é 7 vezes 5. Coloco o 5, multiplico por 7. 5 vezes 7, 35. Faço a subtração. 9 tira 5, 4. 3 menos 3, 0. Abaixo o próximo algarismo, que é outro 9, ao lado do número que sobrou, 49. Vou lá na tabuada do 7 e verifico, tem 49 na tabuada do 7? Ah, tem, é 7 vezes 7. Então, coloco o 7 aqui, 7 vezes 7, 49, faço a subtração. 9 menos 9, 0. E 4 menos 4, 0 também. Então, aqui nós efetuamos uma divisão exata. Por quê? Porque não teve resto, o resto foi 0. Vamos para o próximo exemplo. 4.212 dividido para 12. 4 dá para dividir para 12? Não dá, porque é menor que 12. Então, eu vou juntar o 4 com o 2, fico com 42. Agora, eu consigo começar a minha divisão. Como eu vou dividir para 12, eu vou lá no meu rascunho e faço uma tabuada do 12 para facilitar o processo. Vou na tabuada do 12 e verifico, tem 42? Ah, não tem, tem 48, mas 48 passou, não posso usar. Vou usar o número que está antes, que é o 36.
36 é 12 vezes 3. Então, coloco 3 aqui. 3 vezes 12, 36. E faço a subtração. De 2, eu não consigo tirar 6. Então, eu vou pedir emprestado para o 4. O 4 vira 3. Empresta 1 para o 2, que vira 12. 12 tira 6, sobram 6. 3 tira 3, dá 0. Agora, eu vou para o próximo algarismo e abaixo ele ao lado do número que sobrou. Fiquei com 61. Vou lá na tabuada do 12. Tem 61? Não tem. Qual número que chega mais perto sem passar? O 60. Então, é ele que eu vou usar. 12 vezes 5. Então, coloco 5 aqui. 5 vezes 12 dá 60. Vou escrever o 60 embaixo do 61. E aí, eu efetuo a subtração. 1 menos 0 dá 1. 6 menos 6 dá 0. Vou abaixar o próximo algarismo, que é o 2, ao lado do número que sobrou. Fiquei com 12. Tem 12 na tabuada do 12? Ah, com certeza, 12 vezes 1. Então, eu coloco 1 na chave, 1 vezes 12 dá 12. Faço a subtração. 2 menos 2, 0, e 1 menos 1, 0 também. Então, essa é uma divisão exata, porque eu obtive resto 0. Ok? Agora, vamos para o exemplo 2, que é uma divisão não exata. O que é uma divisão não exata? É uma divisão com resto. Quer dizer, o resto não vai dar 0, vai dar um outro número. Então, eu separei aqui duas contas que nós vamos resolver em conjunto. Vamos lá, então? Primeira coisa é verificar se o primeiro número dá para dividir pelo número que está na chave. 1 dá para dividir para 4? Não dá, porque 1 é menor do que 4. Então, eu vou juntar o 1 com o próximo número, que é o 13. Agora, eu consigo começar a minha divisão. Lembrando que se eu vou dividir para 4, eu vou lá no meu rascunho e faço uma tabuada do 4 para facilitar toda a minha realização da conta. Vamos lá, então? Tem 13 na tabuada do 4? Não tem. Qual que chega mais perto sem passar? É o 12. O 12 é 4 vezes 3. Então, eu coloco 3. 3 vezes 4, 12. Vou fazer a subtração. Então, 3 tira 2, sobra 1. 1 menos 1 dá 0. Vou abaixar o próximo algarismo, que é o 8, ao lado do número que sobrou. Fiquei com 18. Vou lá na tabuada do 4 e verifico. Tem 18? Não tem. Tem 20, mas o 20 passou, não serve. Então, eu vou usar o 16. 4 vezes 4. Coloco o 4 aqui. 4 vezes 4, 16. E aí, eu faço a subtração. 8 tira 6, dá 2. 1 tira 1, dá 0. Vou abaixar o próximo algarismo, que é o 3, ao lado do número que sobrou. Fiquei com 23. Tem 23 na tabuada do 4? Tenho 24, mas não posso usar porque 24 é maior. Então, vou ter que usar o anterior a ele, que é o 20. 4 vezes 5. Coloco o 5 aqui. 5 vezes 4 dá 20. Coloco embaixo do 23 e faço a subtração. 3 tira 0, dá 3. 2 tira 2, dá 0. Sobrou 3 e eu não tenho nenhum outro algarismo para baixar. Então, este número que sobrou é o número que nós chamamos de resto da divisão. Então, a minha divisão deu 345 com resto 3. É assim que eu devo responder quando tenho uma divisão com resto. Vamos fazer o próximo exemplo? 3.472 dividido por 15. Então, eu vou olhar. 3 dá para dividir para 15? Não dá, 3 é menor. Então, eu vou pegar o 3 e juntar com o 4, formando 34. Como eu vou fazer uma divisão por 15, eu vou lá no meu rascunho e faço uma tabuada do 15 para facilitar. E vou olhar. 34. Tem 34 na tabuada do 15? Não tem. Tem 30. O próximo já é 45, que já passou. Então, eu tenho que usar o 30, que é 15 vezes 2. Coloco o 2 aqui. 2 vezes 15 dá 30.
Coloco embaixo do 34 e faço a subtração. 4 tira 0, dá 4. 3 tira 3, dá 0. Vou abaixar o próximo número, que é o 7, ao lado do 4. Fico com 47. Vou lá na tabuada e verifico. Tem 47? Não tem. Qual que chega mais perto sem passar? É o 45, que é 15 vezes 3. Coloco o 3 aqui. 3 vezes 15 dá 45. Coloco o 45 embaixo do 47 e efetuo a subtração. 7 tira 5, sobram 2. 4 tira 4, sobra 0. Vou abaixar o próximo algarismo, que é o 2, ao lado desse 2 que está aqui. Fiquei com 22. Tem 22 na tabuada do 15? Não tem. O 30 passa, então eu tenho que usar o próprio 15, que é 15 vezes 1. Coloco 1 aqui, 1 vezes 15 dá 15. Escrevo 15 embaixo do 22 e faço a subtração. De 2 não dá para tirar 5, então eu vou ter que pedir emprestado para o 2 da dezena. Ele vai emprestar, então ele fica valendo 1, empresta 1 para esse 12, uma dezena, que fica valendo 12. 12 tira 5, sobra 7. E 1 tira 1, sobra 0. E esse 7 aqui que sobrou é o nosso resto da divisão. Então, 3.472 dividido por 15 dá 231 com o resto 7. E é assim que a gente realiza as contas de divisão. Tem uma coisa muito importante sobre a divisão que a gente não poderia deixar de falar nesta videoaula. Impossível dividir um número por zero. Então, se eu tiver 17 dividido para zero, é impossível fazer esta conta. Porque se eu tenho, por exemplo, 17 balas para dividir para 0 crianças, vocês concordam comigo que eu não dividi nada? Porque se eu não tinha ninguém para quem dividir, eu não realizei a divisão. E se eu não realizei a divisão, como eu posso ter uma resposta de uma divisão que não foi realizada? Por isso, qualquer número dividido para 0 é impossível, ok? Mas é diferente de 0 dividido para qualquer número, que vai dar sempre 0. Então, se eu tiver 0 dividido para 17, quer dizer que eu tenho 0 balas para dividir para 17 crianças, mas eu tenho as crianças. Então, quando eu vou dividir, essa conta vai dar 0, ok? Então, isso aqui é muito importante que vocês não se esqueçam. É impossível dividir um número por 0. E 0 dividido por qualquer número é sempre 0. Não esqueçam dessas duas informações sobre a divisão, ok? Espero que tenham aprendido, tá? Esta videoaula termina por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!